Olá, pessoal. Sou o professor de matemática Danielton Dias e vamos começar mais uma aula de matemática. Vamos lá? Olá, turma do nono ano. Vamos começar nossa aula e hoje vou revisar apenas notação científica. Bom, pessoal, para que é importante a notação científica? A notação científica é uma maneira simples de organizar uma dados, né? Dados, ou seja, uma informação. Organizar um numeral que é muito alto, a notação científica, ela acaba nos permitindo a organizar um número de uma forma bem menor do que é o esperado. Vamos ver como funciona. Veja só, a distância média de Terra ao Sol é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros. A distância média da Terra à Lua é aproximadamente 400 mil quilômetros e a distância da Terra e de Plutão é 5.900 milhões de quilômetros. Expresse essa distância em notação científica. Se você analisar, se for desenhar esse número em uma forma numérica, seria o seguinte: 150 milhões seria assim, ó, 100. Pronto. 150 milhões. Para que não ocorra essa situação, o que é que você vai fazer? Você vai voltar. Às vezes acontece de você da direita para a esquerda. Às vezes acontece de você também não fazer esse processo. Acontece que às vezes você precisa fazer esse processo. Mas hoje, especificamente nessa questão, você vai andar a casa da vírgula da direita para a esquerda. Por que, professor? Porque o número aqui em si, ele tem que estar, para ser uma notação científica, ele tem que estar entre 1 e 9. Né? Ele pode estar entre 1 e 9. Como é que eu faço para esse número aqui ficar entre 1 e 9? Eu vou dividir ele por um determinado número. Qual seria esse número? Por exemplo, vamos aqui pegar outro número. Se eu tenho 2.000, se eu quero colocar esses 2.000 com o algarismo entre 1 e 9, como é que eu faço? Eu pego simplesmente o seguinte, pego esse número, divido por 1.000, fica 2, 2 está entre 1 e 9, e multiplico ele por 10 elevado à terceira. Professor, por que 10 é a terceira? Porque 10 a terceira é como se fosse o quê? 1.000. Então aqui você vai fazer a mesma coisa. Se você tem um número que você pode alterar o valor dele, não. Então é necessário que você coloque na casa de 10. Por quê? Tá vendo que essa informação que eu dei aqui é a mesma que essa? É sim, porque se eu fazer a operação aqui, vai dar os mesmos 2.000. A notação científica é simplesmente isso. Em vez de copiar esses 150 milhões, eu vou colocar, dividir isso por, vamos dividir por, deixa eu ver quanto, 100. Vou dividir por 100 milhões. Dividindo por 100 milhões vai ficar 1,5 vezes 100 milhões. Tá correto? Sim. Mas tem uma maneira mais fácil de você fazer. Se você não quer fazer isso, aí você vai desenvolver 1,5, tá entre 1 e 9, sim, porque o 1,5 é depois de 1 e fica antes do 1 e 9, vezes 10, quanto zero? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elevado a 8. Ah, professor, assim ficou muito difícil. Então você simplesmente vai fazer o seguinte: a vírgula, pessoal, é como se tivesse aqui, ó. Eu vou simplesmente voltar. Essa é da forma mais simples e popular. Não é interessante um professor ensinar dessa forma, mas é a forma mais eficaz.
vamos então entender que quando eu tenho um número gigantesco, é como se a vírgula tivesse aqui, pessoal. Essa vírgula estando aqui, você vai andar até que ela fique com um número entre 1 e 9. Observe, uma casa ficou entre 1 e 9? Não. Duas casas entre 1 e 9? Não. Três casas entre 1 e 9? Não. Quatro casas? Não. 5, 6. Agora foi? Não, porque ainda é 150. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa, observe que se eu pegar aqui e botar a vírgula aqui, fica 1,5. Tá certo? 1,5 é igual a 150 milhões? Não. Para fazer com que esse número fique igual, não perca o seu valor, você vai multiplicar isso por 10, elevado à quantidade de casas que você voltou. Aqui no caso foram 8. Se você volta a casa da direita para a esquerda, você então vai colocar o número positivo. Se você volta da esquerda para a direita, você vai colocar o número negativo. Bom, pessoal, eu vou fazer essa, você faz das outras duas, que é esse daqui e esse daqui. Aqui a questão seria o seguinte, você usar uma propriedade que é a seguinte. Se é 150 milhões e 5.900 milhões, o que você vai fazer? Você vai apenas dividir esses números em forma, de notação científica e assim você vê, ou seja, quantas vezes aproximadamente a distância da Terra ao Sol corresponde à distância da Lua, da Terra à Lua. Ou seja, você vai pegar a notação científica que eu fiz aqui, ó, a distância do Sol, né? A média do Sol é essa daqui. Eu já fiz, né? Que é, vou apagar para vocês verem, que é 1,5 vezes 10 elevado a 8. O que você vai fazer? Você vai pegar e transformar isso aqui em notação científica também, que ficaria 4 vezes 10. 400 mil é 1, 2, 3, 4, 5 elevado a 5. Aí pergunta, quantas vezes aproximadamente, deixa eu só fazer esse outro número também, fica 5,9 vezes 1, 2, 3, 9, 10 vezes elevado a 9. Pronto. Quantas vezes aproximadamente a distância da Terra ao Sol corresponde à Lua? Ou seja, você vai dividir 1,5 vezes 10 elevado a 8, dividir por 4 vezes 10 elevado a 5. Se você analisar, você pode aqui, ó, fazer uma propriedade de potência aqui, ó. Esse com esse. Qual seria essa propriedade? Repete a base e subtrai o expoente. Então fica como se fosse 1,5 vezes 10 elevado a 3, dividido por 4. Agora, pessoal, fica mais interessante se você pegar e desenvolver essa questão aqui, ó. 1, 5, aí 1, 2, 3 zeros dividido por 4. Se você agora, você pode fazer uma divisão aqui, ó. Tá vendo que foi mais fácil? Dividido por 4. 15 dividido por 4 dá 3, sobra 3. 30 dividido por 4 dá 7, sobra 8. Dá 7, sobra 2, pessoal. Desculpa. Sobra 2. Baixa o 0, 20 por 4 dá 5. Sobra 0. Então fica 3.750 vezes. 3.750 vezes.
Elabore um problema usando a distância média de Plutão. Depois peça aos colegas que o resolvam. Ou seja, isso aqui fica por conta de você. Não precisa fazer essa letra C. Vamos então para a próxima questão para ver se a gente consegue fixar esse problema. Veja só. Observe. A Agência Espacial Norte-Americana informou que o asteroide YU-55, isso é a questão do Enem, cruzou o espaço entre a Terra e a Lua no mês de novembro de 2011. A ilustração ao lado sugere que o asteroide percorreu sua trajetória no mesmo plano que contém a órbita descrita pela Lua em torno da Terra. Ou seja, se você analisar aqui, ó, é interessante até ver isso aí, que é uma coisa interessante. Esse asteroide, ele passou bem próximo da Lua. Se a Lua tivesse numa rotatória que a Lua está fazendo coincidir o, o local, com certeza ele acabaria afetando a Lua, bater na Lua. Por isso que é interessante a gente ver esse tipo de questão. Na figura está indicada a proximidade do asteroide em relação à Terra. Ou seja, ó, daqui para cá, o asteroide tem quantos? Aproximadamente 325 mil quilômetros. Com base nessas informações, a menor distância que o asteroide Y55 passou da superfície da Terra é igual a. Ou seja, eu quero que você transforme isso aqui em. Na questão do Enem, teve as alternativas, né? As alternativas você ia responder de acordo com as alternativas. Então, vou colocar aqui as alternativas para vocês. As alternativas, se vocês analisar, ficou na forma notação científica. Se você analisar qual dessas aqui está correto, o que você vai fazer? Você pega 325 mil e voltar às casas até encontrar o valor entre 1 e 9. 1, 2, 3, 4, 5. Vírgula aqui fica 3,25 vezes 10 elevado a 5. Então seria a questão D. Pronto, pessoal. Duas questões apenas para vocês entenderem sobre notação científica. Espero que vocês tenham ajudado vocês. Até o próximo vídeo.